Porque nós acreditamos também, Deus não nos criou para vivermos sozinhos. E, portanto, não sei se estás familiarizado mais ou menos com a história da criação e sabes que Adão foi criado primeiro. Adão foi criado primeiro Não sabia, mas sim. e Deus decidiu que ele não devia estar só. Uhum. Apesar de ter montes de animais, não era a mesma coisa que uma companhia humana. E Claro. através da costela de Adão, criou Eva. Pronto. Então Adão e Eva são criados para mostrar que nós não conseguimos viver sozinhos. E isso também é uma das nossas limitações. E também tenho visto muito isso da psicologia este ano, apesar de já ter acabado, pronto, já acabámos o Sim. secundário. Essa nossa limitação ao facto de não conseguirmos e não sobrevivermos a viver sozinhos. Mesmo que não seja com companhia humana. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, em psicologia, vi este ano, casos em que são abandonados crianças E ficam a ser ficam a viver cuidados com animais, animais. com lobos, seja o que for. Uhum. E depois até têm comportamentos como eles. Estás a ver o Mowgli. O Mowgli, era isso, estava a escapar o Exatamente. nome. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Voltando ao início da criação. Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, e tudo era perfeito. Yeah. E na sua perfeição haviam leis e regras. Leis e regras que teriam consequências, teriam castigos caso fossem quebradas. Pronto, é tal e qual como vivemos hoje regras e leis. Pronto. Se falhas para contra uma lei, claramente és preso. Pronto, a não ser que pagues fiança, pronto, não interessa. Depois depende do grau da Sim. lei que quebraste, pronto. Não interessa. Exatamente. Então, o que aconteceu, como muita gente sabe, não é só do conhecimento daquelas pessoas que estudam a Bíblia, pronto, mas Adão e Eva pecaram comendo do fruto que era proibido. Yeah. E a consequência, o castigo desse pecado seria a morte. Então, essa morte, que seria o castigo, teria que cair sobre eles. Mas a verdade é que nós mexemos com coisas que Deus é justo. E sendo justo, teria que aplicar o castigo sobre eles. Mas Deus também é um Deus muito bom e amável e, portanto, ama as suas criaturas. Ou seja, Ele não queria a morte deles. Então tu vais ter que conciliar este Deus justo com este Deus amável que ama as suas criaturas, que ama os seus filhos. E, portanto, a partir do momento que tens de conciliar estas coisas, tens que arranjar uma forma que as duas coisas sejam satisfeitas. E essa forma foi vivenciada, foi feita, ganhou carne através de Jesus. Yeah. E é isso que nós acreditamos, é esse o evangelho que acreditamos, que é nada falhou no plano de Deus. Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar, mas no plano perfeito de Deus estava traçado e delineado que Adão e Eva iam pecar, mas que Deus ia ser glorificado pelo seu Filho, Jesus. Sendo ele morto, e nesse sentido a culpa cair sobre ele, ele pagou o castigo que era destinado a Adão e Eva, e nós não acreditamos que Adão e Eva pecaram e nós faríamos diferentes no caso deles. Se estivéssemos lá nós, pecaríamos na mesma. E portanto, o castigo caiu sobre Jesus e esse castigo foi então satisfeito. Então tens aqui a conciliação entre a justiça de Deus, porque alguém pagou o castigo que era destinado a nós, e tens também o amor de Deus, porque não fomos nós que pagámos o castigo, mas Jesus no nosso lugar. E portanto, o que é que isto quer dizer? É que quando nós percebemos isto, que nós começamos a responder não com ingratidão, não a achar que é uma injustiça alguns serem salvos e outros não a achar que é uma injustiça Ele ser soberano sobre nós, não a achar que temos o dever de nos rebelar, que é muitas vezes a nossa tentação, porque o pecado faz parte da equação. E pecado, eu estou a falar de pecado, uma dos significados originais de pecado é falhar o alvo. Portanto, tem tudo a ver com o que estamos a falar. É falhar o alvo. Portanto, nós pecámos, merecíamos a morte, mas essa morte caiu sobre Jesus. E o pecado faz parte da equação. Apesar de Jesus, apesar de eu acreditar que sou salvo, de eu acreditar que Jesus veio e me salvou e ter-me arrependido daquilo que fazia e agora viver uma vida diferente, eu continuo a pecar. Isso não sai de mim até eu morrer. Pronto. E não saindo de mim eu vou continuar a pecar. O pecado faz parte da equação de todos nós. Mas a verdade é que a mensagem do Evangelho é esta, e usando uma analogia matemática, é isto mesmo. Que é, nós tínhamos pecado no lado esquerdo e no lado direito da igualdade. Ou seja, há pecado dos dois lados. O pecado claramente está presente na equação, mas este foi evidenciado. Caiu sobre Jesus e por isso foi cortado e tirado do resultado final. Isto de forma simples, para quem gosta de matemática, isto é aquilo que eu acredito. É que Jesus conseguiu cortar este pecado que estava na igualdade, que estava na equação e tirou do resultado final. E qual é que é o resultado final? Era a morte. Se este pecado foi tirado do resultado final, quer dizer que esta morte já não existe para nós. Agora temos a vida eterna e, portanto, eu quero é que percebas que isto não é um Deus injusto, não é um Deus que é soberano sobre nós. Nós não somos fantoches, não somos marionetas que Ele usa, porque temos um certo livre-arbítrio também.